Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Anne D. E esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje nós estaremos estudando sobre formas de ventilação. Então não perca essa videoaula. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se! E vamos nessa! No, I'm not a writer. Okay. Meus amores e minhas amoras, nós sabemos que a ventilação mecânica é um dos principais recursos, de suporte à vida, utilizados em UTI. E possui a finalidade de substituir total ou parcialmente a atividade ventilatória própria do paciente. Veja bem, nós podemos encontrar em ventilação mecânica duas formas de ventilação. A ventilação não invasiva, e nesse caso, por meio de máscaras faciais, como por exemplo o CPAP, o BIPAP. No caso do CPAP, ele vai realizar no paciente uma pressão positiva contínua nas vias aéreas e é mais utilizado em pacientes com IRAS, derivado da infecção hospitalar. Já o BIPAP, ele realiza no paciente ventilação não invasiva com dois níveis de pressão: pressão inspiratória positiva constante e a pressão expiratória positiva constante. Temos também, a ventilação de forma invasiva. Já esta, por sua vez, é realizada após intubação traqueal ou orotraqueal do paciente, tá? Entre os tipos de ventiladores utilizados em UTI, nós temos ventiladores do tipo ciclados a volume de ar, ciclados a pressão de ar e ciclados a tempo. Só lembrando que a escolha do dispositivo deve estar de acordo com as necessidades específicas e as demandas do paciente. E é pensando nisso, nas necessidades clínicas do meu paciente, que nós temos que saber o que priorizar, o que determinar no ventilador mecânico. Primeiro, nós temos que priorizar um volume correto de gás insuflado, o gás que esse paciente vai receber para insuflar os pulmões de forma correta, e também a frequência, dessa insuflação. Não podemos esquecer também da velocidade e da forma que esse gás é insuflado, seguindo aqui a mistura de oxigênio fornecida e o volume de ar residual dos pulmões. Isso no final da expiração. É pensando nesses fatores que eu vou regular o meu ventilador, tá? Mas para isso eu tenho que conhecer quais são as necessidades ventilatórias do meu paciente. Então a ventilação mecânica funciona dessa forma. Primeiro a gente conhece o quadro clínico do paciente, a necessidade específica dele, e de acordo com a prescrição médica a gente vai escolher o melhor modo ventilatório, a melhor modalidade que vai determinar a maneira como o ventilador vai auxiliar na atividade respiratória do paciente. Então nós temos três tipos de modos ventilatórios: a ventilação mecânica controlada, a ventilação mecânica controlada ou assistida e a ventilação mecânica controlada, assistida ou espontânea. Vamos começar falando um pouquinho dela, da ventilação controlada. Na ventilação controlada, nós vamos ter a presença de ciclos controlados, baseado no quê? Numa frequência respiratória programada. Esse tipo de ciclo controlado é indicado para quem, pessoal? Pacientes com estímulos respiratórios abolidos, como por exemplo, pacientes que apresentam fadiga da musculatura respiratória, com quadro de asma, paciente com DPOC, paciente com disfunção neurológica como o AVE, o TCE, o trauma medular, e pacientes também completamente sedados. Entre as vantagens dessa ventilação controlada, nós vamos ter aqui menos gastos metabólicos, maior controle da função ventilatória, em relação à gasometria do paciente, e um maior controle em relação a situações de maior gravidade. Entre as desvantagens, pode ocorrer ali atrofia por desuso da musculatura respiratória, porque o paciente pode ficar totalmente dependente do ventilador ou parcialmente, e sendo assim pode acabar ocasionando ali um desuso do drive respiratório. Então, pessoal, na ventilação controlada, nós vamos ter a ausência do esforço respiratório do paciente. E quem vai fazer o ciclo respiratório é o ventilador, na frequência ali que foi programado.
Já na ventilação mecânica assistida controlada, nós vamos ter ali a ação do ventilador, né, realizando um mecanismo misto de disparo, que vai funcionar mesmo como um sistema de segurança. E sempre que o ciclo assistido não ocorre, nós vamos ter a ativação desse sistema, que simplesmente vai de acordo com as variáveis respiratórias do próprio ventilador. Entre as indicações, nós temos aqui o perfil do paciente que apresenta insuficiência respiratória aguda, seja de qual for a sua etiologia. As vantagens da ventilação assistida controlada é que ela permite que o paciente determine a sua própria frequência respiratória e garante ali uma frequência mínima pré-fixada. Entre as desvantagens, pode ocorrer hiperventilação, e isso para pacientes submetidos a um determinado estímulo. Se não tratado, o paciente pode evoluir para uma alcalose respiratória. Falando agora da ventilação mandatória intermitente, ela vai combinar ciclos de forma sincronizada. Nós vamos ter aqui a presença de ciclos controlados, assistidos e espontâneos. Porém, ela permite apenas um ciclo assistido por janela e assim atendendo aos demais esforços inspiratórios, isto é, com ciclos espontâneos. E agora, para finalizar com chave de ouro, eu trouxe para vocês alguns diagnósticos de enfermagem que eu escolhi, tá, para pacientes que estão em ventilação mecânica. Entre eles, eu posso citar alguns, como por exemplo, risco para aspiração, é um dos diagnósticos de enfermagem. A gente encontra ele no NANDA, tá? Risco para resposta disfuncional, desmame ventilatório, NANDA 2020, tá, pessoal? Comunicação verbal prejudicada, ansiedade, mucosa oral alterada. Principais diagnósticos de enfermagem aqui. Então, meus amores, essa foi a videoaula de hoje. Toda semana temos vídeos novos sobre a nossa boa e clássica enfermagem. Que Deus te abençoe, te dê a paz e obrigado pela sua atenção.